Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos reunidos, juntos, ainda que virtual ou eletronicamente, e nós vamos começar mais uma aula da Escola Dominical. Nós vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus para a aula que nós teremos nesse dia, pedindo que o Senhor nos abençoe para mais um capítulo que nós vamos estudar da Confissão de Fé. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu paternal cuidado para conosco. Obrigado pela oportunidade que tu nos concedes de estudarmos a tua palavra, de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por mais essa aula da Escola Dominical e pedimos que tu nos ensines, pedimos que nós possamos aprender de ti, aprender da tua palavra, desse símbolo de fé que está baseado na Escritura e que seja uma manhã de aprendizado da tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina e dá-nos sempre esse desejo por ti, pela tua palavra, pelas coisas espirituais. Que nós cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos, hoje e sempre, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, documento produzido no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Nós vamos começar a aula desse domingo, dia 30 de agosto de 2020. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. Eu já mostrei, você já sabe, mas é só para que nós tenhamos uma ideia geral das 8 partes que compõem a CFW. A primeira parte fala sobre a Bíblia, a segunda, assuntos relacionados a Deus, terceira, salvação objetiva, quarta, salvação subjetiva, eu deixei em amarelo porque nós estamos estudando essa quarta parte. Quinta, vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, assuntos relacionados à igreja. Oitava, escatologia. A quarta parte, salvação subjetiva, tem 9 capítulos. São eles: capítulo 10, da vocação eficaz. 11, da justificação. 12, da adoção. 13, da santificação. 14, da fé salvadora. 15, do arrependimento para a vida. 16, das boas obras. 17, da perseverança dos santos. 18, da certeza da graça e da salvação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que fala sobre santificação. Então esse é o nosso assunto nessa manhã. Da santificação é o capítulo de hoje. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu já tenho feito essa pergunta nos capítulos anteriores para que nós pensemos e entendamos um pouco melhor o assunto em questão. A santificação é um ato ou um processo? Eu tenho feito essa pergunta para os temas anteriores que nós já tratamos. Na aula de hoje eu começo com essa pergunta: a santificação é um ato ou um processo? Veja a resposta. Processo. A santificação é um processo. Ela acontece durante toda a vida. A santificação, ela é diferente, por exemplo, da justificação. Nós já tratamos da justificação em capítulos anteriores, e a justificação é um ato declaratório de Deus, pelo qual nós nos tornamos justos através da pessoa de Jesus. Então, justificação é um ato, acontece uma vez só. Mas a santificação, ela é um processo que acontece durante toda a nossa vida.
Então, essa pergunta é importante fazê-la para que nós possamos diferenciar o que é ato e o que é processo. Na aula de hoje, nós vamos ver que a santificação é um processo, pois ela acontece durante toda a vida. Veja aí a definição do Catecismo Maior, pergunta 75, a pergunta é justamente essa: o que é santificação? Resposta: santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados segundo a imagem de Deus. Deixa eu só destacar essas duas palavras que estão em amarelo. Você pode ver aí a primeira, a palavra obra. A santificação é uma obra da graça de Deus, uma obra processual, por assim dizer. Nós temos que nos santificar a cada dia. Ontem a gente precisou da santificação, hoje nós precisamos e amanhã nós precisaremos. Então, a santificação é uma obra da graça de Deus. E essa palavra, a segunda que está destacada em amarelo, a palavra santos. Veja, Deus nos escolheu, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Santos. Esse é um assunto da mais alta importância para nós, sem dúvida nenhuma. Por uma razão muito simples, a Bíblia vai dizer no Antigo e no Novo Testamentos que Deus é santo. O apóstolo Pedro vai escrever em uma de suas cartas dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. Vejamos aí a continuação da definição do Catecismo Maior de Westminster. Tendo as sementes do arrependimento, que conduz à vida, e de todas as outras graças salvíficas implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma dinamizadas, aumentadas e fortalecidas, assim eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Está aí, meus irmãos, outra palavra extremamente importante na definição de santificação do Catecismo Maior, que é a palavra novidade. Nós precisamos viver em novidade de vida. A palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí está um grande desafio para mim, para você, para todos nós que abraçamos a fé em Cristo, viver em novidade de vida, levando em consideração que o mundo não vai nos ajudar nessa tarefa e nesse dever que nós temos para com o Senhor. Vamos entrar no nosso capítulo propriamente falando. O capítulo 13 tem 3 sessões. Ele é relativamente pequeno, mas ele tem coisas muito boas e muito importantes a serem consideradas aqui. Então, vamos às sessões. A primeira sessão, o resumo dela é os meios da santificação. Esse é o resumo da primeira sessão. Veja o texto. A palavra-chave é santificados, conforme os irmãos podem perceber em amarelo destacada no slide. Os que são eficazmente chamados e regenerados, e aqui só abrindo um parênteses, essa expressão eficazmente chamados é o capítulo 10 da Confissão de Fé. Se você não assistiu, eu quero recomendar que você acesse o nosso canal, acesse a playlist do nosso canal e você vai ver lá no capítulo 10. O tema lá é vocação eficaz.
Então, eles começam o parágrafo da primeira sessão remetendo a gente a um capítulo que já foi estudado. Esse capítulo se encontra na playlist do nosso canal. Então, veja, pegando o gancho deles lá do capítulo 10, para dar continuidade no capítulo 13, eles dizem: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Você pode ler todas elas, você pode pausar o vídeo depois e conferi-las se assim desejar. Nós selecionamos algumas passagens, algumas referências, porque nós não teríamos tempo suficiente para analisar todas elas. Veja só, eu estou fazendo como de costume, eu vou criar perguntas para que nós discutamos as sessões. Veja aí, quais os meios da santificação? É a pergunta que eu criei para responder o assunto da primeira sessão. Você pode ver aí, são três meios de santificação, que estão destacados aí em amarelo. O primeiro meio é através de Cristo. A palavra-chave aí é Cristo. E esse meio se dá por conta da virtude da morte e da ressurreição de Jesus. Nós podemos ter essa vida de santificação, podemos lutar para que vivamos em novidade de vida, para que agrademos ao Senhor por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Não há em nós mérito, não há em nós capacidade própria para que nós vivamos uma vida de santidade. Nós dependemos de Cristo, dependemos da sua obra. Eu não sei se você lembra, por exemplo, lá em Romanos 7, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer algo assim: miserável homem que sou, pois eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Então veja, a eficácia, essa capacidade para viver em novidade de vida, depende desse primeiro meio que é Cristo, Jesus Cristo. O segundo meio que nós destacamos aí é através da palavra. Palavra com letra maiúscula, uma referência à Escritura, às Escrituras sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos. São elas que vão nos ajudar, nos auxiliar para que nós tenhamos uma vida de santidade ou de santificação diante do Senhor. Nós entendemos que existem dois meios de graça. O primeiro meio de graça é a palavra, é a leitura da Escritura. E o segundo meio de graça é a oração. Veja, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá o conhecimento da verdade e que nos faz viver para a glória de Deus. A palavra, a Escritura é fundamental para nós. Ela é a palavra de Deus. Paulo diz, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é o segundo meio da santificação.
Vejamos então o terceiro. O terceiro meio é o Espírito, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é aquele que nos habilita, é aquele que nos capacita, é aquele que, na verdade, nos convence. Quando nós lemos, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, quando Jesus está falando da necessidade de ele ir embora, quando ele está falando palavras de despedida para os seus discípulos, ele diz: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não virá. E é esse Espírito que vai nos convencer. Então, lá em João 14, 15 e 16, nós temos lá o ministério do Espírito Santo. Ele pode produzir em nós essa santificação. Não é de mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenha capacidades, habilidades para tal. É por conta do Espírito Santo. Nos 3 capítulos de João que eu me referi, Jesus diz o seguinte: ele, quando vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo que habita em nós, que trabalha no nosso coração. Paulo vai dizer lá em Efésios 1:13, que nós somos selados com o Santo Espírito do Senhor para o dia da redenção. Então, quais os meios da santificação? 3. Jesus Cristo, a sua palavra e o Espírito Santo que em nós habita. Eu deixei essa palavra concupiscências em verde, só para dar uma explicação breve. Nós não estamos acostumados com ela, não estamos habituados, a gente não fala essa palavra no nosso dia a dia, então é importante explicá-la aqui. Concupiscências significa desejos relacionados à carne, a nossa velha natureza. As concupiscências são nossos desejos que nos afastam de Deus. E aqui no caso, no texto em tela, essas concupiscências ou desejos são mais e mais enfraquecidas e mortificadas para que vivamos, para que sejamos vivificados, melhor dizendo, e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Ok? Então, nós temos aí os meios da santificação. 3 referências bíblicas para nos ajudar, dentre todos aqueles textos que nós vimos, eu selecionei 3 para citá-los para os irmãos. O primeiro, Atos 20, 32, diz o seguinte: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que está acontecendo aqui, o pano de fundo, o contexto de Atos 20, é quando Paulo está conversando com os presbíteros de Éfeso, quando ele está se despedindo deles, e aí ele vai encomendar, vai dar orientações, e ele fala algo interessante nesse sentido. O Senhor tem poder para vos edificar, para fazer crescer e dar herança entre todos os que são santificados, em todos aqueles que estão vivendo nesse processo de santificação. Então, essa é a primeira referência. Mais 2 referências bíblicas para nos ajudar. Segunda aos Tessalonicenses 2:13. Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Paulo está dando graças a Deus por conta da eleição, da escolha dos crentes de Tessalônica. Eles são chamados de amados pelo Senhor e eles foram escolhidos
para a santificação do Espírito. Então perceba o Espírito Santo aí agindo como agente da santificação. Terceira referência, Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós temos dois desafios muito grandes aqui nesse texto. Eu gosto desse versículo, mas ele é bastante desafiador para nós, por conta de duas palavras. A primeira é a palavra paz e a segunda, santificação. Paz não é algo simples, é algo complicado. É tão complicado que em outro lugar da Escritura nós vamos encontrar a expressão, a Bíblia dizendo: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Observem que não é simples a ponto de a Bíblia colocar a paz como algo condicional, se possível. No entanto, a segunda palavra parece ainda ser mais desafiadora para nós, e é a palavra santificação. Nós encontramos na Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, o nosso Deus é um Deus santo, santo. Dentre vários textos que nós poderíamos citar, me ocorre aqui o texto de Isaías 6, quando o profeta Isaías teve aquela visão do trono de Deus, em que ele viu os serafins voando, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E o cântico que era entoado lá é: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Percebam que, portanto, Deus não vai tolerar vida de impureza, de pecado, vida afastada dele. Aqui está 2 grandes desafios e no nosso caso, que é o tema nosso, santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aí um grande desafio para nós, servos de Deus. Segunda sessão. O resumo é este que vocês estão vendo: a abrangência da santificação. A palavra-chave é santificação. O texto diz assim: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão. Nós vamos considerar algumas delas daqui a pouco. A pergunta para nós discutirmos a segunda sessão é esta daí: qual a abrangência da santificação? E a resposta é nessa expressão que está em amarelo. A abrangência se dá no homem todo, em todas as partes do homem. E eu deixei essa palavra em verde para mostrar algo que é uma realidade na nossa vida, na existência humana. Apesar da santificação ser no homem todo, em todas as suas partes, aliás, o homem tem vontade, ele tem 3 partes, né? Vontade, emoção, razão, melhor dizendo, emoção e volição. Volição significa vontade. Então, a santificação pega a razão, pega a emoção e pega a volição ou vontade. Então, a abrangência dessa santificação é o homem todo. No entanto, conforme eu disse ainda há pouco, essa palavra imperfeita mostra que, por mais que nós nos esforcemos, por mais cheios do Espírito que nós sejamos, por mais intimidade, profundidade e compromisso que nós tenhamos com o Senhor, nós nunca seremos plenamente santos, 100% santos aqui nesta vida. Portanto, os teólogos lá de Westminster estão dizendo que essa santificação, apesar de ser no homem todo, ela será imperfeita nesta vida. O homem mais santo, o homem mais temente a Deus,
aquele que mais viveu, que mais se aproximou de Deus, ele continua com os seus pecados, continua sendo pecador. Por que isso acontece, irmãos? Porque na conversão, antes da conversão, nós tínhamos a velha natureza. Depois da conversão, nós passamos a ter a nova natureza. No entanto, Deus não tirou de nós a velha. Isso vai acontecer somente depois, num outro estágio que nós chamamos de glorificação. Então, por exemplo, me ocorre aqui o exemplo de Moisés. Lá no Antigo Testamento, quando ele subiu no monte para buscar os mandamentos, ele estava muito próximo de Deus. Diz o texto que ele falava face a face com Deus, como um amigo fala com outro amigo, e à medida em que ele estava muito próximo de Deus, o seu rosto brilhava. E quando ele desceu, ele precisou colocar um véu por conta do brilho, por conta da santidade que refletia nele, por ele estar próximo de Deus. No entanto, o texto vai dizer que os dias foram se passando e aquele brilho foi se acabando. E Moisés foi meio esperto, né? Não tinha, o brilho ia se acabando, mas ele continuava colocando o que para nós hoje, né, seria uma espécie de máscara, a máscara por conta da pandemia e desse vírus, o coronavírus. Mas ele escondia seu rosto com um pano, mas aí à medida em que os dias iam passando, esse brilho ia se acabando. Portanto, nós chegamos a essa conclusão que a santidade é imperfeita nesta vida. Por conta das duas naturezas, aqui eles dizem nesse parágrafo, né, uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Vamos citar 3 referências bíblicas para fortalecer ou para comprovar essa argumentação que nós estamos discutindo. Veja aí, o primeiro texto, 1 aos Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, alguns detalhes precisam ser considerados aqui nesse versículo. O primeiro é a palavra tudo, que eu deixei em amarelo. Observem que o tudo faz harmonia com a abrangência da santificação. A santificação é no homem todo. E aí Paulo diz, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Lembrando aquelas 3 partes que nós falamos, né? O homem é razão, emoção e volição ou vontade. Bom, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe aqui é que esse texto, ele não é fácil de ser interpretado e ele parece dar margem para aquilo que nós chamamos de tricotomia. É a ideia de quantas partes o ser humano é composto. O homem é composto de 2 partes ou de 3 partes? Aliás, tem gente que tem gente que defende que é uma parte só, tem gente que defende que são 2 e tem gente que defende também que são 3. Os defensores da escola que dizem que são 2 partes, nós chamamos de dicotomia. E os defensores da tricotomia é a divisão em 3 partes, que é o corpo, alma e espírito. E esse versículo aqui parece favorecer a tricotomia, porque ele fala de espírito, de alma e de corpo. Então, na verdade, esse tudo, o que vem a seguir é como se ele estivesse qualificando esse tudo: o espírito, a alma e o corpo. Bom, o entendimento que nós temos é um entendimento reformado, calvinista. Nós defendemos a dicotomia, melhor dizendo. Nós defendemos que o ser humano é composto de 2 partes, de corpo e de alma, de parte material e parte imaterial, entendendo que alma e espírito são sinônimos. Por exemplo, se você ler o ministério de Jesus,
quando ele está no Getsemane, ali naqueles momentos finais do seu ministério, em um dado momento o texto diz que a alma dele estava triste. Um outro momento vai dizer que é o espírito dele que estava triste. Bom, parece-nos que são palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Então nós defendemos a dicotomia, defendemos que o homem é corpo e alma, entendendo alma e espírito como sendo sinônimos. Mas esse texto aqui ele não é simples de se entender, parece favorecer a tricotomia, mas se você olhar no todo das Escrituras, a hermenêutica, que é a ciência que interpreta, vai dizer que nós precisamos interpretar a Bíblia. Textos difíceis devem ser interpretados com textos mais fáceis. E há fartas evidências na Bíblia para a dicotomia e pouquíssimas evidências para a tricotomia, como esse versículo parece defender que o homem é corpo, alma e espírito. Mas nós entendemos que são duas partes, entendendo alma e espírito como sinônimos. Gálatas 5,17, segunda referência bíblica aí. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja a palavra que eu deixei destacada, milita. Milita é luta, é combate, é o enfrentamento. É como seria um grande duelo, uma grande batalha, a batalha de duas naturezas que há dentro de nós. A velha natureza antes da conversão e a nova natureza. Quando nós fomos convertidos pela graça de Deus, Ele não eliminou de nós a natureza pecaminosa, natureza corrupta e afetada pelo pecado. Então, eles ficam aí se degladiando. A carne quer fazer a vontade humana e o espírito quer fazer a vontade de Deus. Então, há por isso essa palavra milita, luta, batalha. Vamos ver aí. Terceira referência, 1 de Pedro 2,11, o apóstolo Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja, olha que recomendação importante para nós aí, eu destaquei a palavra absterdes. Abster é se afastar, deixar, largar, abandonar. Então o apóstolo Pedro diz assim: se abstenham, abandonem, deixem para lá as paixões carnais, os desejos, ou aquela palavra que eu destaquei em verde em slides anteriores, as concupiscências da carne. Veja, porque Pedro diz, olha, é necessário que nós nos afastemos e nós nos abstenhamos dessas coisas, porque essas coisas fazem guerra contra a alma. Versículo importante para ser considerado aqui. Terceira e última sessão, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, o resumo é a guerra pela santificação. Veja só o que diz o texto. A palavra-chave da sessão é guerra. Nós vimos agora há pouco a expressão milita, e agora a expressão ganha mais força, ganha mais peso, e agora a palavra-chave é guerra. Veja o texto da terceira sessão. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Essas são as referências bíblicas da terceira sessão. Você pode conferir todos os textos, se assim desejar. Vamos considerar aí brevemente a terceira e última sessão. A pergunta que eu gerei aqui é: como vencer esta guerra? E veja que a palavra-chave é essa mesmo, é guerra. Nós estamos numa guerra espiritual.
Nós estamos numa verdadeira batalha sem tréguas, em que a carne quer se afastar de Deus e o espírito deseja se aproximar dele. É mais ou menos aquilo que nós costumamos dizer, né? É como se tivessem dois anjinhos perto dos nossos ouvidos. Um anjinho branco dizendo para você fazer a vontade de Deus e o anjinho vermelho dizendo para você não, se afaste de Deus, faça a vontade da carne, faça aquilo que lhe der desejo. A palavra, portanto, é guerra. Estamos numa guerra. E como vencer essa guerra? A resposta está aí destacada em amarelo, através do Espírito de Cristo. É somente pela assistência do Espírito Santo, do Senhor Jesus, é que nós vamos conseguir essa guerra. Não adianta. Você pode tentar, você pode se esforçar, você pode dar o melhor de si, mas vocês e eu não temos forças, não temos condições suficientes para vencermos essa batalha, ou como eles a descrevem aqui, essa guerra. É através do Espírito de Cristo. Veja, olha que expressão interessante na terceira linha. Pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo. A parte regenerada vence. Então veja, é pelo socorro do Espírito Santo que você e eu vencemos. Não é porque somos bons, porque somos fortes, porque tenhamos alguma capacidade em nós. Eu sou bom, eu sou correto. Não, absolutamente não. Nós precisamos desesperadamente desse socorro. Se não for o socorro do Espírito de Cristo, nós não vamos vencer. No entanto, com esse socorro, a parte regenerada vence. Deixa eu ler aqui alguns textos que vai clarear ainda mais a nossa argumentação. 3 referências bíblicas na terceira sessão. Primeiro texto, Romanos 6,14. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja, essa palavra domínio, como ela é importante para nós aqui no texto. Nós pecamos, nós falhamos, mas o pecado ele não nos domina. O pecado ele não nos aprisiona mais. Veja, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem não tem Jesus, quem não experimentou a regeneração, o novo nascimento, está debaixo do domínio do pecado. Mas não é o nosso caso, o caso da igreja, o caso dos crentes, daqueles que foram regenerados através do Espírito Santo. Não, absolutamente não é. Nós até podemos pecar, mas nós podemos afastar o pecado de nós. Ele não tem domínio sobre nós. Nós não podemos, não devemos e nem precisamos viver escravizados pelo pecado. E aí Paulo diz, olha, esse domínio, ele não tem domínio sobre nós, sabe por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei lá do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que tinha uma série de restrições, nós vivemos agora não é baseados na lei, por mérito próprio. Quem viveu absolutamente na lei e a cumpriu plena e perfeitamente foi o Senhor Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Em outras palavras, eu vim fazer aquilo que Adão, o primeiro Adão, não conseguiu fazer. Nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça o método de ação de Deus é diferente. O método nós somos auxiliados, como vimos ainda há pouco, pegando a expressão lá da terceira sessão, nós somos socorridos continuamente pelo Espírito de Cristo. Outro texto, 2 de Pedro 3,18, o apóstolo diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu gosto dessa expressão em amarelo, essa palavra crescei, porque ela é uma ordem, está no imperativo, não é uma opção, não é uma possibilidade para nós, é uma ordem expressa. E Pedro diz, nós temos que crescer em duas áreas, crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma tarefa difícil, não é simples fazer isso, não é simples cumprir e obedecer aí esse propósito estabelecido na palavra de Deus. Às vezes, crescer na graça significa crescer no relacionamento com Deus. Crescer no conhecimento significa crescer conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Tem gente que cresce na graça, tem outras pessoas que crescem no conhecimento. Nós não podemos desassociar, não pode haver um divórcio entre a graça e o conhecimento. É necessário que ambas as coisas estejam presentes na nossa vida. Aí está mais um desafio para nós. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira e última referência, segundo aos Coríntios 7:1, Paulo diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja, a ordem é clara, purifiquemo-nos. E essa ordem não é só para mim, essa ordem não é para você, essa ordem ela é uma ordem plural. Purifiquemo-nos. É uma ordem para toda a igreja, para todos os servos, para todos aqueles que estão no caminho do Senhor. Se nós temos tais promessas, Paulo diz, purifiquemo-nos, ou seja, uma tarefa para todos nós, de toda a impureza. É necessário que vivamos afastados da impureza, que caminhemos segundo a vontade de Deus e que façamos aquilo que agrada ao Senhor. Novamente eu quero citar Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Purifiquemo-nos, lembremo-nos dessa ordem dada pelo apóstolo Paulo. Veja aí o resumo das 3 sessões, brevemente um resumo daquilo que nós falamos em cada uma delas. A primeira sessão, nós falamos sobre os meios da santificação. 3 meios, não sei se vocês ainda estão lembrados, 3 meios: Cristo, a palavra e o Espírito. Segunda sessão, a abrangência da santificação. Nós vimos que essa abrangência é no homem todo, pega a sua razão, a sua emoção e a sua volição ou vontade. E também vimos que apesar dessa abrangência toda, ela é imperfeita nessa vida. Terceira sessão, a guerra pela santificação. Nós estamos em combate, em batalha, há uma guerra, não há uma trégua. Carne e espírito, espírito e carne, numa batalha irreconciliável. São 2 forças opostas, contrárias, antagônicas, uma querendo realizar pessoas diferentes ou desejos e objetivos diferentes. A carne quer nos afastar de Deus e o espírito quer nos aproximar dele. Então, esse é o resumo das 3 sessões. Esse é o capítulo 13 da Confissão de Fé, da santificação. Veja que assunto importante, oportuno e urgente para a igreja. E essa cruz aí que vocês veem na imagem faz todo sentido, porque se nós não olharmos para essa cruz, se nós não nos concentrarmos nela, e não nos lembrarmos de que é através de Jesus, do sacrifício, da vitória que ele realizou na cruz,
essa santificação não será possível. Nós não temos forças, nós não temos condições para vivermos uma vida que agrada ao Senhor sem o auxílio de Cristo, o auxílio da palavra e do Espírito Santo, conforme nós vimos. Próxima aula, na semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 14 e o assunto é fé, da fé salvadora. Esse será o assunto e o tema da nossa próxima aula, mas isso é assunto para a próxima semana. Por ora, eu quero orar, agradecendo ao Senhor pela aula. Desde já agradeço a sua companhia por você estar conosco, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Eu quero orar agradecendo ao Senhor pela aula e pedindo para que o desafio da santificação seja presente na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela aula que nós tivemos, pela oportunidade de estudar esse símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster. Esses assuntos, esses temas são bíblicos, são tão importantes e aqui são sistematizados por temas na Confissão de Fé. Mas também reconhecemos o desafio que cada um deles nos apresenta. Obrigado, Senhor, pela aula que nós tivemos hoje, pelas referências bíblicas, pelos versículos que lemos. Quão profunda e extraordinária é a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, em nome de Jesus, nos ajuda para que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de santificação e que agrada e glorifica o Teu santo nome. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, não temos a capacidade e a habilidade para tal. Por isso precisamos do contínuo socorro, do contínuo e eficaz socorro do Espírito de Cristo, para que isso seja uma realidade presente na nossa vida. Santifica-nos, ó Deus, santifica a nossa razão, a nossa emoção, a nossa volição ou vontade. Santifica o nosso corpo e a nossa alma, para que vivamos conforme a Tua palavra. Ajuda-nos para que entendamos a seriedade desse assunto, conforme nós lemos em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos de santidade, precisamos de santificação. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, vivifica-nos para a glória do Teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos mantenha firmes nos Teus caminhos. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus, aquele que nos santifica, aquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo na presença do Senhor e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.